Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver os argumentos que as pessoas têm na cabeça deles para falar de Deus. Aproveitem o vídeo aí, tamo junto. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei Nossa, essa aqui não vai estompar, hein? Essa aqui não vai estompar, hein? Vamos ver aqui. da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. O Salmo 139 diz que Deus está em todo lugar. Sim. Não tem como fugir dele. Sim. Diz que se a gente busca com sinceridade, ele se deixa encontrar. Sim. Essa ideia moldou muito a minha infância. Eu cresci acreditando que Deus estava me ouvindo o tempo inteiro, que ele via tudo o que eu fazia, tudo o que eu pensava, o que de alguma forma... Tá, vamos lá. Lembrando que os Salmos, ele está sendo dedicado a um tipo de pessoa, ele está sendo escrito por um tipo de pessoa, ele está sendo falado com contexto da pessoa da época. A Bíblia é um livro antropomórfico, é escrito para que os homens entendam, então é o contexto daquela época, já começa por aí. Os homens naquela época tinham ou não tinham mais fé do que os homens de hoje em dia? Os homens daquela época tinham ou não tinham mais ligação com Deus do que hoje em dia? Os homens daquela época entendiam ou não entendiam mais sobre Deus do que hoje em dia? Tá, aí agora ela vai falar assim, bom, busquei sinceridade, não encontrei, e Deus falava na Bíblia que sim, era para encontrar, era para buscar e era para encontrar. Calma aí, como assim você não encontrou? É porque você não escutou uma voz de Deus no seu ouvido? Ou é porque você não viu Deus material? E quais são as provas que você realmente buscou? Você buscou de verdade? Porque você nasceu, com certeza você nasceu depois da morte de Cristo, não foi? Da ressurreição. E aí a forma de buscar Deus agora é de outra maneira, não é como no passado no Antigo Testamento, como em Salmos. A forma de buscar Deus hoje em dia é através de Cristo Jesus. Você buscou a Deus de que maneira? Você buscou através de Cristo Jesus? Você buscou praticando o que estava escrito na Bíblia? Ou o seu buscar era você ficar no seu quarto sozinha todos os dias, não fazia de nada, só ficava no seu quarto falando com Deus, achando que queria te escutar assim? Lembrando que para aquele que não conhece, não reconhece o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, aquele que não crê no Filho de Deus, para Deus não é nada. Deus ele só te enxerga quando você crê no Filho dele, beleza? Ele também cuidava de mim. Na prática, isso também significava viver com medo. Medo de pensar errado, de agir errado. Melhor ser ateu do que ler a Bíblia só em sentido literal. Ah, é melhor ser ateu, irmão? Você acha que é melhor ser ateu do que ler a Bíblia em sentido literal? Você pensa mesmo isso? É melhor eu fingir um fato, é melhor eu negar a realidade do que eu ler a Bíblia no sentido literal. Tá. Errado, de sentir errado, porque Deus via tudo. Mas também significava acreditar que se eu estivesse passando por alguma dificuldade, Ele estaria comigo. Que eu podia orar e ser ouvida. Que Ele responderia de alguma forma. Então eu busquei. Não basta só orar, meu amigo. Você vai ficar só orando, mas seu dia a dia é todo errado. Meu Deus do céu. Mas você não faz nada, você não tem prática nenhuma da sua fé. É uma fé totalmente morta, sem obra nenhuma. Você não faz nada no seu dia a dia, você não ajuda o seu avô, você não ajuda ninguém, mas você quer ser ouvida por Deus, você quer escutar a voz de Deus, você quer falar com Deus, sendo que você só lembra de Deus quando você tá mal. Só quando você vai dormir, você vai lá, você se ajoelha, aí você ora com Ele. É só nesse momento que você lembra de Deus. Seu dia inteiro é sem pensar em nenhum momento sobre Deus. Mas aí quando chega a noite, você quer buscar a Deus, você quer que Ele te escute. Você quer que Ele fale contigo. Tá. Totalmente contraditório, né? Geralmente, esse pensamento aí tem quem só leu o Antigo Testamento. Mano, o Novo Testamento ele dá esclarecimento sobre tudo do Antigo, velho. Ele esclarece tudo. Mas poucas pessoas leem o Novo, né? Quando chegam no Novo, estão com o pensamento totalmente deturpado já, porque começaram a pegar ideologias de outras pessoas, né? Influências de ateus, influências de gnósticos. Busquei, com sinceridade. Por anos, eu me envolvi com tudo. Eu orei, jejuei,
li a Bíblia, participei de cultos, vigílias, retiros. Isso não quer dizer nada. Toda vez que eu passava por uma crise emocional, psicológica ou familiar, me diziam a mesma coisa. Fala com Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Só que esse caminho nunca apareceu. Rapaz, será que o caminho nunca apareceu só pra ela, velho? Ela buscou em sinceridade e o caminho nunca apareceu pra ela? E quanto mais eu esperava A mulher frustrada, velho. A mulher frustrada. E agora tá descontando a raiva dela em Deus. uma resposta, mais silêncio eu encontrava. Não era que eu queria um milagre. Eu só queria sentir Mas aí se você não entendeu o silêncio de Deus, aí você que foi tola, né? O silêncio de Deus é o momento que ele mais fala contigo. O silêncio de Deus é ele falando pra você assim: meu filho, se afaste dessa barulheira que você não tá me escutando. Eu tô falando contigo, você não está me escutando. Por quê? Porque você está num lugar muito barulhento. É muito melhor aquele que ele não vê e ele crê, e ele não escuta e ele mantém a fé, do que aquele que vê e não crê e aquele que escuta e não tem fé. Bem-aventurado aqueles que não veem e acreditam. Não é isso? Muitos pagariam para ter aquilo que os discípulos de Jesus Cristo tiveram, que era escutar de perto, era ver de perto. Mas ela não compreendeu essa parte da Bíblia, porque provavelmente quando ela chegou no Novo Testamento, se ela leu o Novo Testamento, né? Se ela leu a Bíblia também, né? alguma presença real. Ou pelo menos uma resposta Bom dia aí, Corvão. Bom dia, Eudes, minha honra. que não dependesse da minha imaginação. Entendi. Então a resposta dela, olha isso, agora ela deixou bem claro. Ela queria uma resposta literal, ela queria que Deus descesse dos céus, fosse ao lado dela ali e falasse com ela para ela escutar, e ela tinha que ver também. Porque não, a imaginação, não, imaginação. É imaginação, Deus fala pela imaginação. Buscou em sinceridade? Você tá de brincadeira? Quem que você buscou em sinceridade? Mas isso nunca veio. Durante muito tempo eu aceitei a ideia de que o sofrimento era parte do plano de Deus. Que tudo Que sofrimento, velho. que a gente passa tem um propósito maior. Sim. Que ele permite certas dores para nos Sim. ensinar algo. Sim, sim. Mas com o tempo isso começou a não fazer sentido para mim. Porque existem sofrimentos que Tem pessoas que sofrem e não aprendem, né? Infelizmente. não ensinam nada. Existem dores que simplesmente destroem vidas. Se você não soube compreender e você não soube aprender com o seu erro, realmente ele não vai ensinar nada, né? Todo erro é um momento de aprender, velho. É só quando você erra que você aprende. Como que você vai melhorar? Como que você vai aprender algo se você não errar? Blue. E quando a gente olha para a realidade com um pouco mais de honestidade, isso fica impossível de ignorar. O quê? Por exemplo, como justificar o sofrimento de uma criança vítima de abuso? Deve ser a bondade do homem. É a bondade do homem que explica isso aí. Ela não leu o primeiro livro de Gênesis. Não leu o primeiro livro. Ou de uma família inteira soterrada por um deslizamento de terra? Não leu o primeiro livro de Gênesis. É complicado, né, velho? Olha isso. Pergunta fácil de ser respondida, velho. É só ler o primeiro livro. Tá lá no primeiro livro. Foi culpa de quem? Foi culpa do ser humano. O pecado veio ao mundo por causa de um homem. Mas a glória de um só homem foi maior do que o pecado. De quem? Jesus Cristo. Que trouxe salvação. O pecado veio a morte veio por causa de um homem. E a salvação veio por causa de um homem. Mas ela não leu. Ou de alguém que morre de uma doença rara sem ter acesso nenhum ao tratamento. O que exatamente essas pessoas estão aprendendo? E o que Deus está tentando ensinar ao deixar isso acontecer? Ai, caralho. Agora é Deus que... Deus está permitindo o sofrimento, aí a culpa é dele também. É culpa dele. Ele tem que toda hora tá agindo. Então, se for assim, acabou. Tira o livre-arbítrio do ser humano, tira o arbítrio, né? Tira o arbítrio do ser humano e já salva todo mundo. Se não for permitir sofrimento, salva todo mundo logo. Acaba com o mundo inteiro. Acaba com o mundo inteiro. Você quer que Deus tire o pecado do mundo? Você se acha superior a essas pessoas que estão pecando fazendo isso aí? Eu vou citar algo que o Rengotti citou. Você quer que o pecado seja exterminado do mundo? Então Deus vai ter que matar todos os seres humanos.
Você quer que Deus não permita que o mal aconteça? Então ele vai trazer salvação para todos. Mas a salvação não é para todos. E são poucos que passarão pela porta difícil, pelo caminho difícil da porta estreita. São poucos. Você quer que a maldade seja exterminada do mundo e que só a bondade aconteça? Que ele não permita certas coisas? Que ele não permita o pecado? Então ele vai ter que exterminar toda a população. O mundo inteiro. Porque todos nós estamos sujos pelo pecado. E só são limpos do pecado aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Que entendem o propósito de vida. Que sabem o significado que tem a morte de Jesus Cristo e a ressurreição. O porquê dele ter vindo até essa terra. Aqueles que não compreendem isso, que é o básico do Evangelho, o Evangelho inteiro, o cerne de um cristão, o cerne da Bíblia, está fundamentado em Jesus Cristo, na salvação por meio dele, do arrependimento, mas você não compreendeu o básico, né? Provavelmente você teve maus mestres aí que te ensinaram. Eu comecei a me perguntar por que um ser todo-poderoso escolheria agir com tanta passividade, por que ele interviria em detalhes tão pequenos, mas ignoraria... Como assim intervir em detalhes tão pequenos? O que é pequeno para você? Isso é subjetivo. Você está falando do quê? Ele interferiu em que tão pequeno? E não ajuda outro alguém. Me explica isso aí. Detalhe mais. genocídios, guerras, mias. As explicações que me davam eram sempre as mesmas. É o pecado do mundo. Você quer autoexplicação? Você quer autoexplicação ou não? Você quer... Ou você quer da sua forma. Você quer ser Deus. Você quer ditar as regras. Você quer determinar como as coisas devem acontecer. Você não quer se subjugar abaixo de Deus. Você quer que Deus pense como você pensa. Você está de brincadeira, moça? Você está de sacanagem comigo? Você quer que Deus se rebaixe às suas ordens ou à sua vontade? Sendo que é totalmente o oposto. Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Não importa o que eu quero, o que eu gosto, o que para mim aparenta ser certo. O que importa, o que é certo para Deus, que é santo, que nele não tem maldade, não tem pecado. É porque ela não consegue compreender o que Deus quer no futuro ou o que Deus está fazendo na sua vida. Ela não conseguiu compreender isso. É uma mulher perdida. É uma mulher que não sabe qual que é o caminho de vida dela ainda. Ela está perdida, dá para ver claramente. Está sem rumo. Ela pode mentir para si mesma, acreditando que ela tomou um rumo, que ela está com um propósito, mas eu não acredito nisso. Não podemos entender os planos de Deus. Tudo vai fazer sentido na eternidade. Mas quanto mais eu ouvia essas respostas, mais elas pareciam desculpas. Desculpas que a gente aprende a repetir para não lidar com o Não, ninguém aprende a repetir desculpa nenhuma, é o que está escrito na Bíblia. Absurdo da realidade. E tem uma coisa importante aqui. Eu não queria que Deus resolvesse tudo. Eu só queria... Não! Você não queria, não. Não, você não queria, não. É, totalmente contraditório. Entender como pode alguém acreditar que existe um ser que ama a humanidade, mas age com tanta indiferença diante da dor real de pessoas reais. Jesus Cristo, me dê paciência, por favor. Qual prova de amor você quer maior do que mandar o seu filho unigênito, seu único filho, primeiro a ser gerado antes de tudo, para morrer na cruz, pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo meu pecado? Você não queria que tivesse a oportunidade de você se arrepender e lutar contra a sua carne, batalhar contra as suas más escolhas. Você não quer isso, você quer o caminho mais fácil. Você quer que Deus venha e resolva tudo. Você não quer fazer nada. É isso? Você quer as coisas de mão dada? De mão assim, ó, mão abanando? É isso? Você quer o caminho mais fácil? É? Você quer o caminho com a porta larga? Para que todos sejam salvos, caminho mais fácil, onde você não precisa fazer nada. É só Deus vir e resolver. Desmerecendo totalmente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Que é, eu não preciso mais me arrepender, eu não preciso mais orar, não preciso fazer nada, não preciso ler a Bíblia, não preciso praticar. É simplesmente eu ficar aqui e Deus resolver tudo. Eu não preciso agir. É Deus fazendo tudo para mim. É Deus virando meu servo, não eu servindo a Deus. Então você inverte os valores e inverte as ordens. É Deus me sirva e eu não faço nada por ti. Beleza, entendi. Para mim isso virou uma questão de coerência. Se eu vejo uma pessoa sofrendo e eu posso ajudar, eu escolho não ajudar, então é porque sou omissa.
Como que Deus, que pode tudo, escolhe não fazer nada? Essa dissonância me corroía por dentro, e ninguém parecia querer enfrentá-la de verdade. Era sempre mais fácil dizer que o sofrimento faz parte da fé. Ah, sim, sim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Com certeza é o seu caminho mais fácil. Sim, é o caminho mais fácil. Você tá lá lascado, você tá dando o seu máximo todos os dias, você tá se lascando e mano, você tá ali, ó, cuidando de 5 filhos, trabalhando 10 horas, 12 horas por dia, tendo que pagar a conta de casa, não tá conseguindo falar com os filhos à noite, você não tá conseguindo dar atenção pros seus filhos nem pra sua mulher porque você tá tendo que trabalhar. Esse é o caminho mais fácil? E a pessoa, mesmo tendo uma vida difícil, ela permanece com a sua fé porque ela sabe que isso é a única coisa que a conforta. Isso é a única coisa que conforta o ser humano, que traz preenchimento, que traz a felicidade, que dá sentido para o sofrimento. O sofrimento só não é em vão por causa de Deus, por causa da morte de Jesus Cristo, por causa de Cristo Jesus, o sofrimento não é em vão. Agora, quando eu tiro Deus da equação, eu vou continuar sofrendo da mesma forma, o sofrimento vai ser em vão, sem sentido, não tem um porquê. Mas você pensa que pro cristão, o cristão tá tomando o caminho mais fácil. O cristão que tem fé, que passa por problema e permanece com a sua fé intacta, não culpa Deus em momento algum. Esse cara que tem uma vida mais fácil, ele tá escolhendo o caminho mais fácil? Você tá de brincadeira comigo? O cara que perde o filho e permanece com a força em Cristo Jesus, que permanece com a força em Deus, o cara, eu vi um testemunho recentemente do cara que o filho dele lia a Bíblia também, né? Ele é pastor, esse cara. O filho dele jogava futebol e o filho dele saiu pra cortar o cabelo. O filho dele foi no barbeiro, 8 minutos da casa. Ele chegou no barbeiro e tinha muita gente na barbearia e ele tomou um tiro no braço. E aí ele sai correndo, porque aquela maluquice, tá todo mundo correndo do barbeiro, ele sai correndo do barbeiro e ele chega numa casa, numa mulher, e ele abraça essa mulher. E aí o policial chega e fala assim, larga essa mulher, não, ele fala com a mulher, larga ele, senão você vai tomar tiro junto. E aí ela abandona o menino ali e o menino toma outro tiro. E o pai desse menino, ele chega no local por aviso da mãe do menino. E fala, olha, ele foi baleado. E aí ele chega lá no local. E o pai vê o filho no chão, com 2 tiros, tomou tiro lá, sangrando pra caramba. E a blusa que ele tava era assim, a Bíblia sou eu carrego a palavra de Deus em mim. A blusa que ele tava usando. E aí chega o irmão desse menino e tenta levar esse menino pro hospital. E aí ele leva esse menino pro hospital e chega no hospital, não deu tempo de salvar, o menino morre. E o que você acha que passou na cabeça desse pai, que era pastor? Você acha que esse pai, em algum momento ele culpou a Deus, mesmo sabendo que a carne dele estava doida para culpar a Deus? A carne dele lutou contra o Espírito para poder que ele culpasse a Deus, perguntando, Deus, por que você fez isso comigo? Por que você tirou meu filho amado? E aí você entende que essa vida aqui não é nada. Não importa. Morrer, viver aqui, isso aqui não é nada, isso aqui é uma desgraça. Esse mundo aqui, ele jaz no maligno, é um mundo maligno, é um mundo satânico. Em que o livramento verdadeiro é quando você sai dele. A vida verdadeira é após esse mundo. E o pai desse menino, o que ele fez? Ele lutou muito, conversando com Deus, ele falando, Deus, eu sei que nenhuma palavra que você falar para mim agora vai me confortar, mas por favor, fale comigo. E aí ele teve uma luta contra ele mesmo, pensando assim, eu vou deixar de pregar agora porque isso aconteceu comigo, ou eu vou permanecer forte? Quem eu amo mais? Eu amava mais o meu filho ou amava mais a Deus? Então ele se colocou no lugar dele. E o que ele fez? Ele fez com Abraão. Ele levou o filho dele até lá em cima. Com a ideia de tipo assim, se tiver que fazer, eu irei fazer. E quando chegou a hora de Abraão matar o filho dele, o que Deus fez? Deus enviou um anjo para que falasse, não precisa fazer isso. E aí sobe um cordeiro. E é exatamente isso.
O pai que passou por isso, o que ele fez? Ele permaneceu pregando e hoje ele é testemunho disso, mudando a vida de diversas pessoas, colocando Deus acima de tudo. Porque quais são os dois mandamentos mais importantes? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então esse cara, ele saiu triunfando. Ele perdeu um filho, mas ele se aproximou ainda mais de Deus. Cara, então você está falando que é isso, então vale a pena perder um filho para poder servir a Deus? Sim! Se for colocar na balança, sim. Deus é muito mais importante do que o filho que você perdeu. Agora, para você compreender isso, você tem que estar no nível de espiritualidade, irmão, e de fé muito grande. Você tem que estar praticando bastante. Muitos não vão compreender. Muitos vão falar, cara, isso não faz sentido. Então Deus tirou o filho desse homem para poder ficar mais apegado a Deus. Cara, Deus não tirou a vida de ninguém, velho. Não foi Deus que foi lá e mandou o policial matar ninguém. O policial foi lá e matou por causa do pecado. Agora, que isso aproximou mais o cara de Deus, isso aí é um fato. Depois eu vou procurar o testemunho desse cara aqui e poder colocar na live. Deixa eu ver se eu consigo colocar o testemunho aqui agora. Pera aí. Sincronizando. Aqui, ó. Passou. Bom dia, né? Salve, Diego. Meu filho estava em casa, mecânico de moto, acabou de consertar um carro, foi mexer na moto dele, botou para carregar, pai, eu vou ali cortar o cabelo. Foi a última vez que eu ouvi ele falar. Saiu na esquina da minha casa, o salão estava cheio, ele entrou. A gente mora perto de uma comunidade, ele entrou porque ele era jogador de futebol, todo mundo conhece ele. Quando ele parou na porta do salão, a polícia estava lá e deu um tiro. Os meninos correram, o tiro pegou no braço do meu filho, ele caiu, ele correu para se abrigar na casa de uma amiga, de uma colega, abraçou ela, dizendo que tinha tomado um tiro no braço, e o policial chegou, apontou o fuzil e disse, larga ele, porque senão eu te mato. Quando ela abandonou ele caiu no chão quase desfalecido, ele deu outro tiro de fuzil. A vizinha começou a gritar, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas. Minha esposa desesperada de balear o Lucas, E isso foi em 8 minutos. Dele sair da minha casa e a gente ouviu os estampidos. Quando eu cheguei lá, eu vi uma cena que eu não queria que nem o maior inimigo visse. O filho que você criou crente, que estava com uma camisa escrita, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Respeitado por todos, caído como bandido. O que você faria? Você vai olhar para o alto e vai dizer que Deus não te ama? Vai parar de pregar? A gente socorreu, eu estava desesperado, fui pegar meu carro, voltei e já não tinha mais força. Meu filho mais velho chegou e gritou, não, vou levar meu irmão. E pegou, levou para o UPA, a gente foi para lá, esperamos 30 minutos. A gente recebeu a notícia que ninguém gostaria de receber. Ele foi a óbito. O que você faz? Você olha para o céu e você não vê Deus? Você vai para o culto e vê que Deus vai bradar, que Deus vai livrar, que Deus vai fazer. E Deus não fez contigo isso. E Deus não fez isso na tua família. Entenda que Abraão, quando subiu para o monte, Deus não falou mais nada. Porque agora é eu e você. Eu quero saber quem tu ama mais. Fui fazer o boletim de ocorrência. Num momento de desespero, eu sentei na cabeceira da cama e falei, Deus, nenhuma palavra vai me confortar, mas fala comigo. Você não sabe o que é dor. Você está sofrendo porque perdeu o emprego. Você está querendo sair da igreja porque arrancaram de você a liderança. Você está querendo abandonar tudo porque o seu marido, você descobriu que ele está com um amante. Isso tudo você reverte. Detém a morte. E quer saber de uma? O teu orgulho, se você não tirar, vai te proporcionar lamentações de você ter tido a oportunidade de dizer que amava e você não teve porque o teu orgulho impediu que você fizesse. Quando eu enterrei o meu filho, foi embora as minhas vaidades. Terninho maneirinho, agenda, Estados Unidos, passaporte, isso tudo é besteira. Já sentiu dor? Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Mas eu entendi o que Deus disse a Abraão, me dá o teu. A sua fé não vai ser provada quando Deus te faz uma promessa e Ele espere que você acredite que aquilo vai se cumprir. A tua fé vai ser provada quando Deus te pedir. Porque fé para avançar a gente tem, o problema é ter fé para perder. Entender que isso é obra de Deus e não é obra do acaso. Quem você é quando Deus te faz perder. Aí, quem vocês são quando Deus te faz perder? Se vocês não compreenderem isso, vocês não estão prontos para servir a Deus. Cristão que não está pronto para perder as coisas, irmão, que só quer vida boa, vida mansa nessa vida. Nós não viemos para poder reinar nessa vida. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é desse mundo, o reino de Deus é nos céus, mano. Ninguém tá aqui para poder ficar milionário, para poder prosperar financeiramente, para ficar curtindo, comendo, transando. Não é isso que Deus quer para sua vida não, irmão. Você está aqui para ser provado, para ser testado todos os dias. Só entende isso o cristão verdadeiro.
Infelizmente, essa mulher aqui, ela não passou por nada na vida dela. Passou por nada. É só uma mulher frustrada reclamando da vida, irmão. Uma mulher que não perdeu nada de verdade, não passou por nada. Eu não sei, não vou falar isso porque eu não conheço da vida dela. Mas assim, é uma mulher que não entendeu isso. Não entendeu. Passou pelo momento de fé e acabou desistindo. Fortes são aqueles que perseveram, que passam por esses momentos e voltam mais fortes ainda. Mas para mim, começou a aparecer... Salve, Kaique! Salve, Goticolantes! Justamente para manter a fé. Minha honra! Porque quando você está quebrado, fragilizado, em desespero, você está vulnerável. E é nesse estado que muita gente entrega a vida a uma religião. Não porque... A uma religião não, a Deus. A Deus. É no momento de fragilidade que você se mostra forte. E isso aqui é para qualquer coisa na sua vida. São nos momentos difíceis que você demonstra sua força. É no momento que você é menos... Tipo assim, vamos lá. Vamos falar sobre inteligência. Quando as pessoas mais te subestimam, quando as pessoas mais duvidam de você, que você demonstra um mínimo conhecimento, que você é visto como alguém inteligente. Na faculdade, se você for aquele cara calado que você não demonstra inteligência nenhuma, que as pessoas falam, pô, esse é um burrão, esse é um imbecil, tal. Quando você fala algo inteligente, as pessoas vão começar a te ver como um cara inteligente, porque você surpreendeu. É através da surpresa. É quando você se surpreende aos outros. Por isso, quando você tá fraco e você demonstra... Calma aí. Por isso que quando você está fraco, que você demonstra força, que você é visto como alguém forte. Cara, manso é o cara que tem a capacidade de agir, a capacidade de machucar, a capacidade de fazer algo ruim. E escolhe ser manso. Esse é o cara que é manso. Não é o cara que é manso porque é covarde, o cara que é manso porque não tem a coragem de agir. Esse cara não é manso, esse cara é covarde. Você tá entendendo? Você é forte nos seus momentos de fragilidade. Teve uma revelação, mas porque não viu outra saída. Isso, para mim, é exploração emocional. Comecei a perceber que acreditar num Deus que permite sofrimento extremo e gratuito era um exercício diário de ignorar a realidade. E quanto... O que meu amigo quer? O que é sofrimento, porra? O que é essa vida comparado ao que vem após ela? A verdade é que você não acreditou em Deus, porque senão você saberia. É só você colocar na balança uma vida na eternidade ao lado de Deus ou uma vida aqui na Terra que vai durar no máximo 100 anos. O que você escolhe? Vale a pena ou não vale a pena sofrer aqui nessa Terra para poder atingir a salvação? Vale ou não vale a pena? Dar tudo de si para Deus, acreditar em Deus, colocar Ele primeiro. Buscar o reino de Deus para poder receber de Deus aquilo que Ele está guardando para você. Vale a pena ou não vale a pena sofrer por isso? Isso aqui é uma cristã que não morreria por Cristo. Ainda bem que você não é cristã. Porque do jeito que você tá aqui, sério mesmo, não serve. Se for pra ser cristã dessa maneira aí, não serve. Não serve. Quanto mais eu encarava a realidade, mais difícil ficava continuar acreditando. Foi aí que a primeira grande fissura apareceu. Quando eu aceitei que o problema do mal não era uma dúvida da minha cabeça. Era uma constatação lógica. Ou Deus não é bom, ou não é poderoso. Ai, caralho, que porra! Ai, caralho! Ou talvez nem exista. As tentativas de justificar o sofrimento... Muito burra! Utilize isso da lógica, da ciência! Você vai ver que tem uma mente criadora por trás de tudo isso. Não tem como o caos gerar complexidade. O caos gerar ordem. Isso é impossível. Então você parou de acreditar em Deus para poder acreditar no Big Bang? Caralho, que burrice, porra! Ai, isso é falta de lógica, velho. Eu comecei a observar outra coisa. Não é estranho pensar que bilhões de pessoas estão erradas só porque nasceram no lugar errado? Ou porque tiveram pais de outra religião? Ou porque cresceram... Mas vamos lá. Por que tem um monte de pessoas que moram na Arábia Saudita? Vamos botar aqui no Oriente Médio, no meio da Ásia ali. Por que tem diversas pessoas desses locais acordando e começando a crer em Jesus Cristo? Por quê? Não, segundo a sua teoria aí, segundo a sua fala, por causa do ambiente, ela não poderia ter isso. Não, é um ambiente que ela nasceu. Todo mundo lá é contra Jesus. Mas a pessoa, mesmo assim, ela morre enforcada, mas não para de falar de Jesus. Ela tem sonhos com Jesus, ela acorda sonhando com Jesus e ela vai contra tudo aquilo que é da carne.
até contra a sua própria vida, e começa a pregar sobre Jesus, mesmo correndo risco de morte. O que explica isso para você, minha filha? O que explica isso? Lendo outro livro sagrado? Será que o destino eterno de uma pessoa depende Salve, disso? 2030! Porque se Deus realmente quer que todos o conheçam... Não, Deus não quer que todos o conheçam. Isso não está em lugar nenhum. Sai daí. Deus. Como assim? A salvação é para todos? Ele quer que aqueles que são deles o conheçam. É isso. Quem que são deles? Os que creem no Filho dele. Esse ele quer que os conheçam. Agora, você acha que um cara que está servindo ao satanismo e que já escolheu que não vai mudar de vida, esse cara você quer que ele conheça? Eu não estou falando aqui que o satanista não possa conhecer a Deus e que Deus não tenha planos para o satanista. Porque tem satanista que pode mudar de vida. E você vai depender de Deus. Se Deus quiser que o satanista mude de vida, ele vai mudar. Eu estou falando para vocês aqui que tem pessoas que já escolheram servir ao diabo e não querem mudar de forma nenhuma. E só mudam se tiver intervenção divina. Você acha que essas pessoas, Deus vê como o quê? Eu vou ser bem sincero aqui e direto. Deus vê como filho, só pode chamar de pai a Deus, a quem aceita Jesus. Se você não aceita Jesus, me desculpe, você não é um filho de Deus. O judeu é filho de Deus sem crer no Messias? Não. Por que ele se revela de forma diferente em cada canto do mundo? Por que ele deixa que culturas inteiras cresçam acreditando em outras doutrinas? E não me venha com... Fica tranquilo que o evangelho vai chegar no mundo inteiro. Pode ficar tranquilo. Hoje em dia já chega, né? Hoje em dia já chega. essa de que quem busca encontra. Porque eu busquei. E muita gente... Você não buscou nada. Você não buscou nada. Como assim eu busquei? Como assim eu busquei? Tem pessoas com 70 anos que estão buscando até hoje. Quantos anos você tem? Você tem 30 anos? Você tem 20 anos de idade? Como assim você buscou? O que você fez? Você já leu a Bíblia toda? Você leu a Bíblia em verdade? Aí se ele deu, você pegou, leu de novo? Se ele deu, você pegou, leu de novo? Você fez força para crer? Você se forçou a crer? Você se atreveu a crer? Ou você simplesmente chegou no momento que você falou, tá muito difícil, eu não quero mais. Para mim é mais fácil eu negar a Deus e negar os fatos da realidade e aceitar que foi o acaso. É muito mais fácil, né? É, por isso você escolheu esse caminho. Gente que cresceu fora do cristianismo e nem tem acesso à Bíblia, nem sabe quem foi Jesus. Eu tô te falando aqui e volto a dizer. O cristianismo, a verdade, o verdadeiro evangelho chegará no mundo inteiro. E hoje, através da globalização já está chegando. Através da internet já está chegando. E também tem pessoas despertando no Oriente Médio, aonde não entra a Bíblia, em alguns países, tá? Aonde não entra a Bíblia, onde é proibido, as pessoas são mortas quando creem em Jesus Cristo, quando creem no Evangelho verdadeiro. As pessoas são mortas. Tem pessoas sonhando com Jesus, tem pessoas acordando e começando a pregar sobre Jesus. E aí? O que você diz sobre isso? Essas pessoas estão loucas, estão surtando, elas estão se matando, elas estão pregando sobre Jesus correndo risco de vida à toa? É à toa? Elas estão despertando diversas pessoas do Oriente Médio à toa também sobre Jesus? Porque para você, Deus está botando pessoas em territórios onde não tem o conhecimento sobre Jesus e que nunca vai chegar. Isso é uma ignorância do cacete, viu, velho? É uma ignorância sem limites. Jesus. E ainda assim são pessoas decentes, éticas. Salve, Christian Maio, minha honra! Cara, tem igreja até na Coreia do Norte, um país que é extremamente fechado. Exatamente. O evangelho vai chegar no mundo inteiro. As pessoas são condenadas. Se a salvação depende do lugar onde você nasceu. Da onde que a salvação depende do lugar onde você nasceu? Puta que o pariu, você não... Ah! Voltamos pro Antigo Testamento? Aonde era só para os judeus? Nós voltamos para o Antigo Testamento? Jesus Cristo morreu em vão? É isso? A salvação é só para alguns? Jesus Cristo morreu em vão? É isso? Você não quer reconhecer Jesus Cristo? É isso então? A salvação é para todos aqueles que o aceitar. A salvação é para todos os povos, independente. Preto, branco, azul, lilás, amarelo, cinza, não importa, porra. A salvação é para todos.
Deus não vê raça, Deus não vê etnia, Deus não vê cor de pele, Deus não vê nada disso. Deus vê espírito, Deus vê coração. E o seu coração nunca se voltou a Deus verdadeiramente. Me desculpe dizer aí. Ou se voltou e você acabou sendo enganada, né? Porque tem muitos que conhecem o caminho da verdade e acabam saindo do caminho da verdade, né? Assim como o Paulo disse. Tem muitos que se deixam por influência ser enganados e sair do caminho da verdade, né? É foda. Salve, Hudson, minha honra! É loteria espiritual. Loteria espiritual vai se... Ai, caramba! Mas eu Salve, Pedrinho, bom dia! Mais claro ficava que a fé que eu dizia ser minha não era fruto de uma escolha, era condicionamento. Então pronto, agora sim, tá tudo explicado. Agora eu entendi. É por isso que a sua fé nunca foi verdadeira. É por isso que você nunca buscou verdadeiramente. Porque você só acreditava por causa dos seus pais. Você não acreditava por conta própria. Você não acreditava nos seus sentimentos. E Deus conhece o seu coração. Ele sabia que era tudo falso. Você não acreditou de verdade. Tá explicado. Karatê, ultimamente muitas pessoas têm se convertido para Cristo nesses últimos anos. Você acredita que está tendo um revivamento nessas novas gerações? Ô irmão, tá acontecendo porque tem que acontecer, né? O fim dos tempos está chegando. O máximo de pessoas tem que conhecer a Cristo agora. Então tem muitas pessoas acordando, né? Muitas pessoas estão acordando para a verdade. Ou você aprende pela dor, ou você aprende pelo amor. E tem muitos aprendendo pela dor. O cara, depois de pecar a vida dele inteira, ou o cara passar por muitos pecados, ele vê que a única forma dele tirar aquele lixo dele, que é o pecado, aquela nojeira, aquela sujeira, é através de Cristo Jesus, que morreu exatamente pelos nossos pecados. O cara só compreende isso quando ele tá fudido. É por isso que a fé vem pela fraqueza. Muitos reconhecem através da dor, cara. Através da dor. E muitos vão reconhecer através do amor também. Então tem muitas pessoas acordando por causa disso. Porque estão olhando pro passado e falando, puta que o pariu. Como eu era um lixo, como eu era um pecador. Deus tocou meu coração. Agora eu tenho que me arrepender verdadeiramente. Me voltar para Cristo para que eu seja limpo. Para que Deus me veja como filho dele. Não olhe para mim e veja um pecador. Olhe para mim e veja Jesus em mim. É por isso que tem muitas pessoas se convertendo. Eu repetia o que tinha ouvido desde pequena. Eu defendia o que os meus pais, minha igreja, minha cultura defendiam. Tá explicado. Você nunca acreditou de verdade. Você defendia o pensamento de outras pessoas. Sim, você já explicou tudo. Eu posso parar o vídeo por aqui. E quando alguém dizia que acreditava diferente, minha reação automática era julgar, corrigir ou tentar converter. Porque isso era o que me ensinaram a fazer. Não porque eu sabia que aquilo era verdade absoluta, mas porque eu tinha medo de estar errada. E aí entra um ponto delicado. Se você tinha medo de estar errado, você não acreditou de verdade, velho. Você nunca teve convicção. Você não conseguiu compreender isso. Você nunca acreditou de verdade. Mesmo que isso doa em você, que você tenha gastado muito tempo da sua vida tentando buscar a Deus, você nunca acreditou de verdade. Porque você colocava e alimentava na sua cabeça a chance de estar errada. Cara, como assim? Se eu creio em Deus, isso aqui tem que ser extirpado da minha mente. Eu tenho que lutar contra esse pensamento, tenho que exterminar esse pensamento da minha cabeça. E muitas vezes isso é falta de buscar pelo Espírito Santo, que te mostra a verdade, que te indica pelo caminho correto, que te leva ao caminho correto, que extirpa esse tipo de pensamento, que tira esse tipo de pensamento da sua mente. Agora, se você lia a Bíblia, se você orava, você ficava, nossa senhora, mas pode ser uma fraude? Deus pode não existir? Esses pensamentos são pensamentos satânicos, que acabam com sua fé, acabam com a sua crença, que destroem um cristão. É você ficar pensando, será que Deus existe mesmo? Será? Será que eu nasci de um acaso? Será que eu vim do macaco? Será que eu... Ai, será? Isso destrói um ser humano, pô. Será? Dúvida e confusão é coisa do diabo. Deus é sim ou não? Não existe talvez, não existe será. É sim ou é não? É eu sei ou eu não sei. E pronto. Se você nunca se perguntou se a sua fé poderia estar errada, então você não escolheu ela, você só aceitou. Ai, caralho. Olha que filha da... Mano, olha essa mulher querendo destruir um monte de cristão, velho. Olha, isso aqui é enviado... Isso aqui é filho do... Rapaz, se eu falar o que essa mulher é aqui, rapaziada, vocês vão ficar doidos.
Vocês vão ficar... Se eu falar o que essa mulher é aqui, velho, vocês vão ficar maluco. A minha saída da fé não foi um rompimento repentino. Foi uma série de perguntas que ninguém conseguia responder com honestidade. E é O que é responder com honestidade? É mentir pra você? É falar o que conforta o seu coração? A honestidade é falar o que conforta o seu coração? É isso? essa do Deus geográfico foi um... Você viu que ela tá tentando converter pessoas, né? Ela tá tentando fazer as pessoas crerem que é bom ser ateu. Vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo o que ela tá fazendo aqui? Ela tá utilizando de uma falsa dicotomia aqui, tá utilizando de um espantalho, ela tá fazendo aqui, ela tá querendo trazer pessoas pro ateísmo, tá? Isso aqui ficou claro pra mim. Essa mulher aqui, ela tá sendo desonesta aqui, velho. Essa mulher aqui, isso aqui é satânico, bicho. Isso aqui é satânico. Ela falou que pra você ter fé e pra você ser verdadeiro com Deus, você tem que ficar fazendo perguntas. Sim, tem que ter perguntas, tem que ter perguntas. Mas agora, quando Deus te responde com clareza, cabe a você obedecer. Não cabe você questionar. Ciência humana na região autônoma mandou R$2. Porque ela desmonta a Salve ideia de que Caetaninho existe uma bonitinho, verdade. já Quais foram as perguntas dela que ninguém soube responder? Ah, como que a nuvem tá lá em cima no céu? Deve ter sido essas perguntas aí. Como que o mundo tá girando e eu não vejo que ele tá girando? Verdade absoluta que todos deveriam conhecer. A verdade é que se você tivesse nascido em outra cultura, você acreditaria em outro Deus. Ah, sim! Ah, entendi. Então por que tem cristão no mundo inteiro? Por que tem cristão onde a cultura não é do cristianismo? E estaria chamando os outros de enganados. Do mesmo jeito. As perguntas dela: se Deus não existe, por que eu não vejo? Se Deus existe, por que eu não vejo ele? Hoje eu sou ateia porque percebi que a fé que me Você é até porque você foi fraca, essa que é a verdade. Você foi fraca demais. Você sucumbiu. deram não era revelada. Era herança cultural. Não, você é até porque você é fraca. Volto a dizer. E quando você entende isso, quando você vê isso, não tem mais como desver. É, realmente. Eu queria ter desvisto isso aqui que você falou. Você falou um monte de merda. Mas não tem como desviar essa porra. Infelizmente. Caralho, viu? Foi como ouvi nos últimos dias. Deus não é uma questão de existir ou não. Olho para a vida e tudo ao nosso redor e só vejo abandono. A palavra para sentimento que define muito bem o ser humano passa aqui na Terra é essa: abandono. Os caras não abrem o primeiro livro da Bíblia, velho. Os caras não têm a capacidade de abrir o primeiro livro da Bíblia. O primeiro, mano. Você pega ali, ó. Você abre o primeiro livro da Bíblia e você lê. Não tem essa capacidade. Não tem, cara. É uma cegueira espiritual mesmo, igual o Super fala. Não tem como, velho. Assume a parte. Que português maravilhoso. É lindo assistir alguém falando nosso idioma desse jeito escorreito. Jojo. Ela se comunica de forma clara e inteligente. Poderia ouvir por horas. Parabéns, Elaine. Antônio Miranda. Teologia reversa. Um gado punheteiro, né? Esse Antônio Miranda. Um gadinho ateu punheteiro. É o seguinte, olhem para isso aqui. Vocês estão vendo os comentários? Vocês conseguem ver que isso aqui é uma religião? Vocês conseguem ver que o ateísmo é uma religião? Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem ver que são pessoas totalmente carentes e fracas que estão se apoiando aqui nela? Estão falando: nossa, como você me trouxe entendimento. Nossa, você confortou meu coração. Nossa, você explicou tudo o abstrato que eu sentia em minha mente quando acreditava em Deus e comecei a questionar. Bando de pessoas fracas que não tiveram a força para permanecer no caminho correto. Alguns aqui podem ter sido influenciados para ir para o caminho errado, infelizmente. Hoje prefiro ficar em cima do muro. Vai lá, fique. A humanidade quer aceitar o vazio e a dor da vida. Lobo solitário.